Fala aí, pessoal, como você está, como todos estão? Estamos aqui iniciando esse bate-papo, beleza? E aí, nessa aula de hoje, o que eu quero estar trazendo aqui, né? Um assunto que é de grande pertinência para o mundo esportivo, que pega para muitos atletas também, que é um desafio para muitos treinadores, muitas vezes, que é a questão do overtraining. Então, é uma questão que muitas vezes ela pega no aspecto mental também, no aspecto comportamental do atleta, que é o ponto de você saber. Então, assim, de que forma que eu consigo associar o alto rendimento com a questão dos treinos também. Então, envolve muita questão da quantidade, mas também da qualidade nos treinamentos. E esse é um desafio muito grande para muitos atletas. Eu costumo dizer que dentro do treinamento mental, do coaching esportivo, são questões que quando a gente trata, muitas vezes elas não são vistas. Por quê? Aonde que você vai trabalhar muitas vezes a questão se o rendimento ele não está acontecendo, se você não está conseguindo fazer com que as coisas fluam. Normalmente você vai associar isso a pensar que você tem que treinar mais, a pensar que você precisa aprimorar mais a parte técnica, a parte física, e aí você fala, pô, então beleza, se eu estou treinando 2 horas por dia, eu vou ter que treinar 3, se eu estou treinando 3 e ainda não está sendo bom, eu vou ter que treinar 4. E por que eu estou falando isso para você? Porque isso já aconteceu comigo. Então, competindo jiu-jitsu, indo buscar os meus resultados, eu ia lá, ia para a competição, e quanto mais eu treinava, mais eu me cobrava. E nesse sentido, acabava gerando muitas vezes uma sensação de obrigação e não necessariamente de satisfação de estar fazendo aquilo que literalmente eu gostava de estar fazendo. E nesse sentido, isso acabava me atrapalhando bastante. Então, é uma coisa que muitos atletas eles precisam levar em conta. É necessário você ter essa base, ter essa condição. Para quê? Para você entender essa questão do overtraining. Será que isso está acontecendo com você? Será que não está acontecendo? Então, o overtraining, se você for pensar, é o sobretreinamento, né? Você está treinando mais do que você deveria. E aí entra o processo de autoconhecimento também do atleta. Uma vez que você faz esse trabalho, que você se conhece, que você se entende, que você consegue entender os seus comportamentos, você consegue fazer um trabalho diferenciado, porque você passa a não só olhar aquilo que é externo, que é a parte física, a parte técnica, pô, não estou conseguindo desempenhar, não estou conseguindo fazer, mas é você fazer uma introspecção também e olhar internamente. E o treinamento mental, ele envolve essa questão de você trabalhar aquilo que muitas vezes você não vê. São recursos que você possui, são conhecimentos que você tem, ou que você ainda vai ter que desenvolver, mas que são essenciais e necessários para você conseguir atingir o seu alto rendimento. E nesse sentido, uma vez quando a gente fala de alto rendimento, para que você consiga atingir esse estado, é necessário também você aprender a ter uma recuperação adequada. E uma vez que você entende toda essa questão, né? Então, assim, overtraining. O que é o overtraining? Então, é você estar treinando em demasia, é você não estar tendo resultados nos seus treinos, é você ver, ao invés do seu rendimento aumentar, o seu rendimento cair. Pô, mas eu estou treinando mais e o meu rendimento não está fluindo. Ao invés de eu conseguir atingir os resultados que eu estava querendo, os resultados eles não estão aparecendo. E o que está acontecendo? O meu rendimento ele está caindo. Então, esse é um sinal, por exemplo, de overtraining, tá? E é muito comum isso acontecer com os atletas. É muito comum mesmo. Então, é fundamental você ter essa ciência, é você olhar para esse estado e entender assim, falar, cara, como que eu estou hoje, né? De que maneira que, o que eu posso fazer? Será que literalmente é isso? Então, quando você consegue trabalhar os seus treinos de uma maneira planejada, e aí entra a questão do treino mental, porque quando a gente fala de mental, é também comportamental. Pensa uma empresa, ela só vai fluir se ela tiver planejamento e se ela desenvolver aquilo que ela planejou.
O atleta é a mesma coisa. Você só vai conseguir desempenhar bem, vai conseguir ter os resultados que você espera se você planejar e se você desenvolver essas ações que você planejou. Caso contrário, não vai fluir. E isso vai gerar esse overtraining em você. Porque o que você vai achar? Você vai pensar, pô, eu preciso produzir mais. Então, produzir mais, o que é o produzir mais para o atleta? Muitas vezes, produzir mais é eu tenho que estar treinando, eu tenho que estar em atividade. Pô, beleza, legal. Cara, mas será que você está fazendo isso de forma planejada e estruturada? O que você precisa treinar mais? De que forma que você precisa fazer isso, mas que seja eficiente para você, que seja eficaz? Que ao invés de você sentir que o seu treino é uma obrigação, ele seja algo prazeroso para você. Então é fundamental o atleta ele pensar nesse sentido também, porque caso contrário, ele não vai conseguir manter o gás até o final. E o overtraining, ele acaba gerando isso, tá? E aí, aqui dentro de algumas anotações que eu fiz, então, um dos resultados que foram evidenciados em alguns estudos, que eles fizeram nas Olimpíadas de Atlanta, e aí o que aconteceu? O que eles foram medir? Eles foram medir o overtraining dos atletas. E pasme, quase 30% desses atletas, ou seja, 28% desses atletas, estavam num estado de overtraining, ou seja, treinando mais do que deveriam e com um rendimento abaixo do esperado, por exemplo. Isso é bom? Muito pelo contrário, isso não é nem um pouco legal e nem um pouco saudável para a saúde mental, emocional, física e estrutural do atleta, por exemplo. Então é fundamental ter esse cuidado também. E para que você consiga atingir a sua máxima performance, uma vez que você tem um treino planejado, estruturado, é você pensar, logicamente, nesse sentido também, na sua recuperação. Então, uma vez que você entende, que você planeja os seus treinos, que você tem isso segmentado, sistematizado, é muito importante você colocar dentro do seu planejamento também o estado de recuperação. Então, o que é o estado de recuperação? Ele é um processo inter ou intra-individual em determinados níveis do atleta. Quando a gente fala de recuperação, não é só a recuperação física e a recuperação técnica também, mas isso envolve a recuperação emocional, comportamental, do humor do atleta. É fazer com que o esporte ele não seja uma obrigação, que ele não seja algo ruim, por exemplo, pô, mais um dia, pô, vou ter que ir lá treinar, eu podia estar fazendo outra coisa. Se isso é planejado, você consegue trabalhar isso de uma maneira muito eficiente e muito eficaz. Agora, quando você não planeja a sua recuperação, muitas vezes vai gerar um desequilíbrio, porque você não está conseguindo descansar a sua mentalidade, ou acha que está fazendo isso e não está fazendo. E a recuperação, ela depende muito do seu sono, depende muito das atividades que você faz fora do esporte, por exemplo. Tudo isso conta. E quais são as principais características do processo para que você literalmente consiga ter uma boa recuperação dentro do ambiente esportivo? Então, a primeira coisa que você deve saber é que esse é um processo contínuo. Não adianta você fazer uma vez, aí o atleta ele vai lá e dá marcha em fazer um monte de coisas de novo. Vai sobrecarregar de novo. Não adianta. Então, tem que existir uma harmonia nesse sistema. E dentro do seu planejamento, quando eu digo planejamento, é estar por escrito. Quais são os dias de treino? Quais são os dias de recuperação? Então, se você vai fazer um treino novo, esse treino ele está planejado? Por que você está buscando fazer esse treino? Por que você quer aumentar a carga de treino? Ou porque você quer aumentar as horas de treino? Tudo isso tem que ser pensado. Para um pouco e pensa, você está fazendo isso nos seus treinos? Você está fazendo isso na sua vida? Tá? E isso é muito importante e entra até no aspecto de outras áreas da sua vida também. Isso envolve a sua alimentação, isso envolve o seu período de sono, período de diversão, porque caso ao contrário, você acaba tendo um overtraining não só físico, mas de uma forma comportamental, mental, cognitiva nesse sentido, tá? Então, o estresse também, o período de recuperação, ele depende muito de um esporte para o outro. Quanto estressante é você ter que se preparar para aquela atividade? Imagina um atleta de MMA
que tem que cortar peso, tem que fazer um monte de coisa. Imagina um atleta que está se preparando para uma Olimpíada, então você deve levar isso em conta. E é muito importante bater um papo com o treinador, entender, ter uma programação. E aí isso vai depender também da redução, vai depender da mudança, ou até mesmo dessa quebra desses fatores estressantes que vão ser essenciais dentro desse processo. Entender o que funciona, o que não funciona, tá? E automaticamente, o que funciona para um não é o que vai funcionar para o outro. Por isso que é muito importante você levar em conta as personalidades. Tem pessoas que vão lidar melhor com o processo de overtraining, tem pessoas que lidam melhor, que aguentam melhor uma capacidade maior de treino. Tem outras que não aguentam tanto uma carga de treino, tem outras que aguentam uma pressão maior, só que por um curto espaço de tempo. Tudo isso tem que ser levado em conta no planejamento, baseado de acordo até com o perfil comportamental do atleta, por exemplo. Então, se você ainda não tem o seu perfil comportamental, peraí, o que eu tenho que fazer para analisar o meu perfil comportamental? Porque ele vai ser importante também até para essa tomada de decisão. E automaticamente o seu plano de recuperação, ela deve ser concluído tanto numa questão de harmonia com os seus treinos, então ficar muito ósseo por muito tempo também é bom? Pode ser que sim, pode ser que não. Então é um cuidado que você tem que ter. E ao mesmo tempo, essa recuperação ela tem que ser proposital, não adianta esperar acontecer, não adianta o acaso, ela tem que estar planejada. Uma vez que esse processo ele está planejado, ele envolve tanto um processo do descanso da sua mentalidade, mas ao mesmo tempo dos fatores fisiológicos e biológicos também. Então, tanto da recuperação do corpo, da mente, então ambos eles estão interligados. E eu não sei se você sabe ou não, mas algumas lesões elas são causadas por fatores psicossomáticos. O que isso quer dizer? Dependendo do meu estado de estresse, do meu estado de ansiedade, de raiva, dependendo dos sentimentos e emoções que eu acabo tendo, isso acaba gerando no meu corpo alguns processos químicos, por exemplo, que podem me dar uma probabilidade maior a determinadas lesões, a ter uma lesão muscular, a ter lesões que podem atrapalhar o meu desempenho esportivo, por exemplo. Então, muitos atletas que às vezes têm muitas lesões, às vezes é passível de ser verificado se ele está passando por algum fator estressante, que não só a questão física e a questão técnica, mas também olhar os fatores psicológicos, olhar a questão mental mesmo, mas também aliado ao planejamento, às técnicas nesse sentido. E, ao mesmo tempo, aí, é muito importante você fazer esse trabalho de uma forma bem estruturada e bem pautada. Consequentemente, é muito importante entender os fatores emocionais do atleta. Então, assim, eu não sei se você já ouviu falar ou não da síndrome de burnout, ou seja, dependendo dos fatores emocionais do atleta, existe a questão do estresse também, né? Então, muitas vezes, aonde vai surgir o burnout, né? Ele vai surgir de esforços que são ineficazes na tentativa de conciliar a quantidade de treino com as exigências da competição. Então, muitas vezes, por você não conseguir atingir o seu estado desejado, você não conseguir atingir a performance que você desejava, muitas vezes isso gera fatores estressores. E isso pode acabar atrapalhando o desempenho esportivo do atleta. Então, algumas características, por exemplo, do burnout, se a gente for ter uma ideia, o que o atleta ele pode estar mostrando, né? Então, assim, mas será que eu sou estressado? Será que o atleta ele passa por estresse? Cara, pode acontecer. Então, a exaustão, tanto física como emocional, muitas vezes manifestada, às vezes ela pode mostrar, por exemplo, a perda de interesse do atleta, da energia, da confiança, e isso pode atrapalhar. E se muitas vezes o atleta ele não está ligado nisso, ele vai achar que ele tem que treinar mais. Cara, eu tenho que me esforçar mais. Então ele vai trabalhar só na questão física, na questão tática, por exemplo. Mas será que é só isso? Será que está planejado mesmo? Então, muitas vezes, se você pega o negativismo, aquele atleta que, cara,
está bem negativo, fatores começam a atrapalhar ele. Então, em grande parte, por exemplo, muitas vezes a exaustão da mentalidade também faz com que ele não consiga criar sinapses ali que tragam ele para o positivo, que ele enxergue alternativas, que ele veja possibilidades de levar a carreira dele adiante. E muitas vezes, no calor das emoções, esse cara desiste, esse cara para, porque ele fala, pô, o esporte não é para mim, pô, eu não vejo outro caminho. Mas muitas vezes é porque ele está num fator de estresse, por exemplo, né? Então, assim, sentimentos de baixa realização, baixa autoestima, insucesso, fracasso e depressão, geralmente, eles são percebidos quando existe uma baixa produtividade no desempenho esportivo ou até mesmo na diminuição do desempenho. Então, assim, acontece muito com atletas, né? E com atletas de alto rendimento. Então, é essencial ter esse cuidado também para, ao mesmo tempo, você saber trabalhar essas questões. E aí, aqui agora eu vou te trazer também alguns sintomas da síndrome do overtraining. Então, assim, o que é a síndrome do overtraining, né? Então, a gente já falou o que é. Então, assim, é a queda do rendimento esportivo. Às vezes está treinando, e não vai, o rendimento continua caindo. Você fala, pô, mas eu estou treinando, mas não está indo. Isso já aconteceu comigo. Cara, eu estava fazendo 2, 3 treinos no dia, jiu-jitsu, musculação, e chegava lá e tomava pau para os caras, perdendo, não conseguindo colocar a posição. Eu falava, cara, o que está acontecendo? E aí, aquele dia que eu tirei para descansar, que eu tirei para planejar e treinar de forma mais inteligente, cara, foi onde o treino fluiu. Então, não é uma questão de quantidade, mas uma questão de qualidade, por exemplo, tá? E aí, aqui dentro desses sintomas, né? Então, assim, se você se identifica com algum desses, fica ligado nisso, tá? Então, assim, se você passa a ter, por exemplo, diminuição do apetite, da perda de peso corporal, por exemplo, pode acontecer com o atleta? Pode. Então, assim, fragilidade muscular pode ser uma característica de overtraining, por exemplo, tá? Se você começa a ficar com baixa imunidade, se você não está conseguindo manter a imunidade, pode ser um fator também que pode estar ligado a essa situação. Poxa, mas como assim, Douglas? Cara, então assim, se você está ficando doente frequentemente, se algumas questões estão acontecendo, por exemplo, é bom você ficar ligado nesse sentido, que pode ser que alguma coisa ela possa estar não tão legal na sua questão aí do seu corpo, por exemplo, exatamente por você estar mais cansado, por você não estar tendo descanso adequado, por você não estar se recuperando. Então, muitas vezes menos é mais, né? Às vezes pode acontecer náuseas durante o treino, distúrbios do sono, porque isso pode gerar um fator estressante também. Então, algumas questões são muito importantes de você levar em conta, tá? E nesse sentido, se você está buscando ter o alto rendimento, eu costumo dizer isso muito para os atletas quando a gente está conversando, quando a gente está batendo um papo, mas, cara, leva muito em conta de parar um pouco e planejar os seus treinos, tá? E quando eu digo planejar os seus treinos, é levar em consideração o seu planejamento também da sua recuperação, quais são os dias que você vai ter para descansar, quais são as competições que você tem pela frente, quais são os treinos que você vai ter que fazer, mas especificar esses treinos. Então, da última competição para essa, o que mais eu preciso desenvolver para que eu possa expandir a minha zona de conforto? Essa é uma questão que muitas vezes acaba não acontecendo. Então, isso provoca um processo evolutivo, mas de uma forma sistematizada, não de qualquer forma ou de maneira muito acelerada também, que atrapalha muito. E isso é muito comum, às vezes, você vê na parte física, né? Porque você fala, treinou demais, sobrecarregou, teve lesão. Mas o overtraining também ele envolve o aspecto mental, o aspecto comportamental. É importante, então, você levar essa questão em conta. Por quê? Tanto quando você consegue trabalhar essas questões, elas vão te ajudar a conseguir lidar melhor com esses fatores e automaticamente você encontrar os caminhos para que você tenha alto rendimento, né? Então, assim, do que a gente falou aqui até esse momento, por exemplo, do overtraining, você se identifica com alguma dessas questões?
Você sente que você está num processo de overtraining? Você sente que às vezes você está treinando mais do que você deveria? Ou, quiçá, você está treinando forçadamente mesmo, estando com o seu corpo cansado, mas você pega e fala, cara, eu vou lá, vou treinar mais porque eu tenho que treinar. Mas será que literalmente é isso que vai te fazer ter os resultados que você merece ter? E quando eu digo merece, é que literalmente você merece ter melhores resultados, mas para isso você precisa planejar. E aí, planejar em que sentido? Quais são os treinos que você deve fazer? Qual é a quantidade de treino? Isso vai fazer você se conhecer mais. Pô, Douglas, eu nunca medi isso. Cara, começa a medir. Então, começa a entender o seu corpo também, o que ele está querendo te dizer. Pô, quais são os dias que eu vou tirar para que eu possa descansar mais, que eu possa dormir um pouco mais? Então, esse planejamento ele é essencial para que você consiga atingir o seu alto rendimento. Então, presta atenção que se você começa a ter muitas lesões, você começa a ficar muito estressado, se você tem que treinar e não está com vontade de treinar, esses podem ser alguns sinais de burnout e, ao mesmo tempo, sinais de overtraining. E uma vez que você consegue lidar com esses fatores, você consegue mitigar isso, o que, que você pode fazer? Ao mesmo tempo, você consegue tirar tempos de lazer. Então, o que, que você pode fazer no seu tempo livre que te faria bem, que faria você descansar a sua mente, faria você descansar o seu corpo? Ou por mais que seu corpo e sua mente estejam em atividade, mas que sejam de formas diferentes. Isso é muito importante e fundamental para que você consiga driblar, por exemplo, as lesões, para que você esteja com um corpo saudável e, consequentemente, você consiga ter melhores resultados. Porque o que você consegue ver é um corpo bem trabalhado, um cara bem treinado, é a medalha, mas o que vai fazer você chegar até lá é o seu processo interno, é o seu autoconhecimento, é você conseguir identificar quais são os problemas que estão te parando de ter melhor rendimento no treino. Será que é melhor a quantidade ou é melhor a qualidade dos seus treinos? Pô, é muito melhor, será, talvez, você fazer um treino intenso, mas que literalmente ele seja benéfico para você, do que você fazer 3 treinos no dia que talvez não vão te trazer os resultados daquele treino. Isso vai ser muito importante. Certa vez, conversando com um atleta, ele me disse que ele conhecia muito bem o corpo dele. Ele falou, cara, eu sei que para mim fazer 2 treinos no dia é o máximo, cara. Mais que isso não é bom, menos que isso eu sinto que eu estou em falta. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que esse é o processo que mais funciona para mim. E aí eu deixo a pergunta para você. Qual é o melhor processo que funciona para você? Que você consegue treinar bem, que você se sinta bem, que você consiga ter o seu melhor rendimento naquele dia e automaticamente você esteja satisfeito, querendo o treino do próximo dia, tá? Por quê? Se você começa a não querer o próximo treino, de falar, cara, não estou aguentando mais, estou exausto, mas tenho que ir lá, a tendência disso te frustrar, de baixar o seu rendimento, vai ser muito grande. Então, a sacada aqui para o alto rendimento também é você entender e planejar também esse processo. E automaticamente, consequentemente, você buscar esse resultado pelo alto rendimento. Converse com o seu treinador, bate um papo com ele, pense o que vocês podem fazer para planejar um sistema de treino que funcione para você, que seja ambientado também, que você consiga dar o seu melhor e consiga apresentar isso também nas competições e se sentir tranquilo com o que você está fazendo. Isso é muito importante, beleza? E nesse sentido, é você ficar muito ligado nisso. Então, assim, existem formas de você medir isso, existem formas de você saber lidar com essas situações, e uma delas é você identificando essas questões, né? Então, assim, de 1 a 10, o quanto que você se sente estressado hoje? De 1 a 10, emocionalmente, como que você está hoje? Como que você lida com as pressões no sistema de treino, no seu dia a dia? De 1 a 10, o quanto que você está fadigado, por exemplo? De 1 a 10, como que é a sua energia? Falta energia, não falta energia? E assim por diante. São questões que são fundamentais da gente estar medindo, de você estar pensando, de você estar refletindo. Beleza? E é isso aí. Se fez sentido para você, eu espero que tenha te ajudado, espero que você tenha entendido aí com relação ao overtraining. Então, fica ligado nos seus treinos para que você consiga dar o seu máximo rendimento. E é isso aí.
Um grande abraço aí para o Leandro, está aqui com a gente aqui no Instagram, para a galera do Facebook também. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui e aí a gente vai se falando mais também, a gente vai falando mais sobre treinos, sobre o que a gente pode estar fazendo para estar melhorando aí no dia a dia, aí, nos treinos, nas competições, para estar atingindo literalmente alto rendimento. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aí.